O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar a praticar, esse será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, Jesus nos fala do pleno cumprimento da lei, da palavra de Deus, dos mandamentos do Senhor, como caminho de vida e de vida eterna para todos nós. O Evangelho de hoje, então, Jesus começa fazendo uma advertência, não é assim? Está lá no versículo 17. Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas, eu não vim abolir nada, eu vim dar pleno cumprimento a tudo isso. Por que será que Jesus precisou dizer assim, não penseis que eu vim fazer tal coisa, que eu vim falar tal coisa? É como se Jesus estivesse dizendo, não me interprete mal. O que será que Jesus estava dizendo? Que poderia estar fazendo com que as pessoas entendessem Jesus do jeito errado. E até mesmo entendessem que em Jesus, por causa de Jesus e com Jesus, não tem mais lei, não tem profeta. Nós estamos em Mateus capítulo 5, versículo 17. Se você pegar Mateus capítulo 5, do 1 ao 16, você vai entender do que Jesus estava falando. E o que Jesus disse que, apesar de tão bonito, pode ser perigoso. Jesus estava fazendo o discurso das bem-aventuranças sobre tudo. Bem-aventurados os mansos, os humildes, os pobres, os puros de coração. E Jesus foi ensinando a nova lei do amor, do perdão. E nós, você, eu e aquele povo, eu e você, a gente não vale muita coisa. A gente tende sempre para o mais fácil. A gente não entende o óbvio, mas procura uma saída, uma brecha na lei para as coisas. Portanto, Jesus precisou parar o discurso que estava fazendo para dizer assim, mas vocês não vão pensando que eu vim abolir, rasgar e jogar fora a lei e os profetas, porque Jesus nos conhece. Essa nossa tendência a deturpar o que Deus fala para ir pelo caminho mais fácil. Só que no Evangelho, meus irmãos, não tem caminho mais fácil, tem caminho certo, tem caminho errado. Às vezes na vida existe o jeito mais difícil e o jeito mais fácil. Com Jesus existe o jeito. Se você quiser achar que é difícil, achar que é fácil, é cada um. Mas com Jesus existe o jeito. Não tem o jeito mais fácil. Não existe isso. E é por isso que Jesus precisou parar para dizer essa palavra. Não pensem em vocês, com tudo isso que eu estou ensinando sobre amor, misericórdia, perdão, que eu vim abolir a lei e os profetas. Muito pelo contrário. Não vim abolir, mas dar pleno cumprimento. E aí vai ser daqui a pouquinho que Jesus vai começar a dizer, como ele já estava dizendo. Vocês ouviram o que foi dito, não matarás, eu porém vos digo, quem odeia já está incluído no crime do pecado do assassinato. Vocês ouviram o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, quem olha e dentro do coração fantasia, cobiça, é adúltero. Vocês ouviram o que foi dito, ama quem te ama, se te odeia, você tem direito de te odiar também. Eu, porém, vos digo, amará o teu inimigo. Portanto, Jesus não veio abolir a lei, mas dar pleno cumprimento. E o que é o pleno cumprimento da lei, meus irmãos? É quando a lei de Deus, a palavra de Deus, ela acontece dentro de nós e não só fora de nós. Por fora não estou cometendo adultério, não tem foto que prove, porque de fato não fui lá, não deitei lá.
mas aqui dentro eu fiz. Por fora não sou assassino, por dentro, por fora, por dentro. Então esse é o pleno cumprimento da lei de Deus, quando a lei está dentro de nós, e ela acontece agora não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E isso é a liberdade. E quando a lei de Deus, os preceitos de Deus, começam a acontecer em nós, de dentro para fora, primeiro eles deixam de ser um peso. Segundo, a gente para de perguntar, é pecado? Não é pecado? Pode? Não pode? Essa pergunta revela que a gente não interiorizou as coisas. Mas precisa? Não é se precisa. O cristão fica livre para viver os mandamentos de Deus. Porque quando a gente interioriza a lei do amor a Deus e ao próximo, a gente fica livre por dentro. Para a gente entender isso, um exemplo. Existe uma lei de Deus e uma lei humana que condena a violência e o assassinato, sim ou não? E por que essa lei precisa existir? Fora de nós, inclusive com punição. Porque nós não conseguimos amar todo mundo. Não passa pela sua cabeça ou pela minha cabeça agredir fisicamente a nossa mãe. Pensa na sua mãe, eu penso na minha. Precisa de uma lei de Deus, precisa de uma lei civil dizendo que a gente não pode espancar ou assassinar a própria mãe? Precisaria disso? Não. Por quê? Porque eu amo a minha mãe. Quando eu amo, eu já estou na lei de Deus, eu nem precisaria de uma lei para me dizer, porque não me passa pela cabeça fazer um negócio desse. Agora, tem um povo aí que de vez em quando você olha bem, não é? Aí você fala que eu não tenho sangue de barata, padre. Né? E se não fosse uma lei dizendo que a gente não pode agredir ou até mesmo matar, talvez isso na cabeça de muitas pessoas fosse uma possibilidade. E tanto é que mesmo tendo a lei, tem gente que faz. Portanto, Jesus veio colocar a lei dentro do nosso coração. E quem faz isso é o Espírito Santo de Deus, que nos liberta. E aí a gente fica livre da pergunta do mais precisa. Olha a pergunta que eu recebi ontem, se não é de cair das cadeiras. Quem já está quase dormindo vai se assustar tanto que vai cair. Quem tem mais acordadinho, segura nos freios aí. Ontem uma pessoa me mandou uma mensagem de algum lugar do Brasil, falou assim: padre, eu sou catequista, e o menino lá me falou um negócio que eu fiquei sem saber como responder. Quase caí das cadeiras, não por ela não saber responder, mas pela pergunta que o rapazinho fez. Deve ser algum crismando de algum lugar. Dizendo assim: padre, eu estou passando para eles, como gesto da catequese, até por causa do tempo de pandemia, não é sempre que vai ter catequese e tudo mais, a consagração a São José que o senhor está fazendo, os 33 dias. Então, mando todo dia para fazer e para rezar para a minha turma de catequese. Está todo mundo fazendo. Aí, quando é ontem, me vem um e me diz assim: ô professor, ô tia, catequista, falou lá na nossa reunião, padre, que São José não teve filho com Maria, que São José não tinha vida sexual com Maria, porque naquele tempo os homens podiam ter várias mulheres, e São José tinha outras esposas, e São José tinha outros filhos. Então é por isso que São José viveu como viveu com Maria. Gente, você percebe a perversidade dessa fala? Você sente o cheiro do demônio nessa conversa? Você consegue ver a fumacinha do capeta, do quinto dos infernos subindo nisso? Olha como o ser humano está escravizado nas coisas. Um rapaz, um adolescente. Eu até aceito que São José fosse casto com Maria, mas ele só deu conta disso porque, desculpa a expressão, ele tinha onde se descarregar. Ele tinha outras, e naquele tempo era possível ter outras. Porque senão, isso não existe. Você percebe como a gente precisa de uma lei de fora para dentro, porque de dentro para fora a gente é escravo. A gente não entende o amor, não entende Deus. Percebe, meus irmãos, como é pesada uma vida cristã, onde o Espírito Santo não está dentro de mim? Olha o tamanho da maluquice que o menino falou. Primeiro, ele é perverso. Sem saber, coitadinho, deve ser um gente boa, mas ele é um menino perverso. Olha a cabeça dele. Então tinha que ter outras. Fora toda a ignorância. Quem disse que baseado em que a pessoa disse que São José era casado com várias?
Aí diz assim: ô padre, onde é que está escrito que São José só foi casado com Maria? Primeiro você me acha onde é que está escrito que São José foi casado com várias. Porque quem acusa é que prova. Eu estou na minha. Primeiro, no tempo de São José, o homem já não se casava mais com várias. São José não tinha várias esposas, nem poderia ter várias esposas. Isso é lá dos tempos dos reis, séculos antes. Então o menino já é defasado assim, na cultura mesmo. É burrinho, bobinho, está falando demais, né? Está falando besteira. Então São José não tinha isso. Segundo, que não tem nenhum respaldo, nem na Bíblia, nem na tradição da igreja, nem de nada que São José tivesse outras esposas. Não existe essa conversa. Pronto, fecha parênteses. Isso é só uma alucinação de gente que não entende a virtude e que precisa de uma lei de fora para dentro. Ela não acontece de dentro para fora. Quando não acontece, minha gente, quando não acontece de dentro para fora, a gente precisa ficar sendo cobrado o tempo todo, percebe? E quando não, a gente vai arrumando subterfúgios. Então eu até respeito a Maria, desde que eu tenha umas outras duas. É um ser humano que não é livre. Não penseis que eu vim abolir a lei, mas dar o pleno cumprimento, de dentro para fora, pela presença do Espírito Santo de Deus, que nos faz livres para todo e qualquer mandamento, e que nos faz superar inclusive a própria lei pela generosidade e pela gratuidade. São José não é santo porque cumpriu a lei. São José é santo porque superou a lei. Ninguém é santo porque cumpre a lei de Deus. A lei de Deus, meus irmãos, é o mínimo. Se fosse a escola, a lei de Deus, os 10 mandamentos, é igual fazer uma prova e tirar 6. Você passou de ano, agora não vem me dizer que você é inteligente, que você é um gênio, que você é o futuro filósofo. Você não é, você tirou 6. Vamos combinar. A lei de Deus, na qual às vezes a gente tanto tropeça, a lei de Deus, na qual às vezes a gente se vê sem fôlego para viver, se você cumprir, você tirou 6, você passou de ano assim na rapinha do tacho, não tem muito mais do que isso. Mas veja, meus irmãos, nós precisamos entender isso, porque isso é um fruto do pecado original em nós até hoje. Um Jesus sem lei, um Jesus sem profeta, um Jesus sem igreja, um Jesus sem sacramento, um Jesus sem eucaristia, um Jesus do eu rezo em casa, um Jesus do eu acho, eu penso, se fosse ver, quem é você? Meus irmãos, muitas pessoas estão descendo rapidamente na ladeira do quinto dos infernos. Essa conversinha de que viver a palavra de Deus não é possível hoje em dia. Se fosse hoje em dia, Jesus não teria dito isso. Se fosse hoje em dia, a Bíblia era diferente. De onde é que tirou essa ilusão? Que quando Jesus disse o que disse, era fácil. De onde é que você criou na tua cabeça louca, mundana, perversa e preguiçosa, de que há 2000 anos atrás era tudo um bando de anjo e santo? Por isso que Jesus falava o que falava. Ele falava o que falava porque todo mundo vivia o que ele falava. Então você me explica por que mataram ele na cruz? Por que pegavam em pedras? Meus irmãos, o ser humano é o mesmo desde sempre. Desde sempre. Tudo que hoje em dia é normal, esse hoje em dia sempre foi hoje em dia. No tempo de Jesus sempre teve bandido, gente larápia com dinheiro alheio, prostituta, adultério, ladrão, bandido, mentiroso, caluniador. A gente vive hoje, olhando para trás, achando que a Bíblia foi escrita para os anjos de Deus, que ela foi escrita dentro de um cabível. A gente vive como se os profetas e Jesus não tivessem ferido ninguém. Hoje em dia, não, meu filho, isso sempre foi como é. A fé sempre é uma decisão de amor por Jesus Cristo ou não, sempre foi. Nunca foi mais fácil. Nunca foi mais fácil. O que nós temos de novo é a primeira geração do mundo pós-cristão, de gente já vacinada contra o próprio evangelho. Essa é a nossa dificuldade. Você sabe que o nosso corpo é assim, né? Você vai tomando antibiótico, você tomou, é bom que cure, porque se você tomar de novo não faz mais efeito, não é assim? Você vai matando as possibilidades. Então o que a gente existe, a doença, pecado, e os pecados são sempre os mesmos. O fenômeno que a gente vive hoje é uma igreja, é um cristianismo, é um alto piquiri pós-cristão,
que já tomou desse antibiótico e voltou a ficar doente. Mas os pecados, as doenças morais, espirituais, sociais do mundo sempre foram as mesmas. Sempre foi a mesma. Jesus, quando você lê o Evangelho, você está vendo ali um homem curando o mal do coração humano. Não pense você que não havia o mal do coração humano. E que hoje existe o mal no coração humano. Por isso, as coisas que são ditas hoje precisam ser reinterpretadas. Não, meus irmãos, sempre foi a mesma coisa. A única diferença e perigosa diferença é que nós estamos num mundo que já tomou do remédio evangelho, que se considera cristão, que se considera católico, e por isso então eu tenho o meu Jesus, a minha Bíblia, a minha igreja, que pode ser a minha sala, o meu quarto, o meu banheiro, o meu carro. Eu tenho o meu eu. Pessoas que estão vacinadas contra a verdade do Evangelho. Mas Jesus disse: não me confundam. Eu não vim inventar uma igreja para cada cabeça. Não vim criar uma igreja para cada coração. Não me confundam. Não vim abolir nem lei nem profeta, mas dar o pleno cumprimento. E aí, meus irmãos, para esse mal que a gente vive do hoje em dia, do antigamente, será que hoje em dia, porque antigamente, versículo 18, em verdade eu vos digo, o céu e a terra vão passar, vão deixar de existir, mas a palavra de Deus é a mesma, e nenhuma vírgula, nenhum pingo do i será tirado, deve ser tirado por ninguém, porque nem o próprio Jesus tirou vírgula, nem o pingo do i. Quem somos nós para fazer isso? Jesus não tirou vírgula, Jesus não tirou os pingos do i. Quem somos nós para passar o errorex? Céus e terra passarão, minha palavra não passará. E por que é assim, minha gente? Porque nós ouvimos a primeira leitura tão bonita, Moisés falando ao povo, em nome de Deus. Agora, Israel, ouve, escuta as leis, os decretos que eu vos ensino a cumprir. Olha que bonito isso, meu irmão. Deus fala e Deus ensina a cumprir. Deus dá a ordem e Deus pega pela mão e anda conosco. É o Espírito Santo através dos seus dons, do conselho, do entendimento, da sabedoria, do discernimento, da fortaleza. Percebe isso? Escuta o que eu digo e ensino você a cumprir. Deus não só diz, como Ele caminha conosco nos ensinando o que fazer. Por quê? Para que fazendo essas coisas, vivais. Meus irmãos, onde é que está a vida? Vida eterna e vida aqui nesse mundo. Na prática da palavra de Deus, quando a gente escolhe viver a partir da palavra de Deus, a gente encontra a vida. Ontem o Evangelho falava, um Evangelho difícil de ontem, Tanto para o hoje quanto para sempre. Eu tive compaixão de ti porque você me suplicou. Não deveria você também ter compaixão do seu irmão, como eu tive de ti? Senhor, eu perdoo 7 vezes, Pedro, 70 vezes 7. Um evangelho difícil, não é? E ontem na missa, o padre fez a pregação, a homilia, e depois do momento das preces, a gente fez um momento de oração, de perdão, de soltar o pescoço, não é? Gente, quantos testemunhos eu recebi ontem, de libertações. Uma psicóloga me mandou um texto desse tamanho, dizendo assim: padre, eu como psicóloga afirmo, o mundo tinha que ter escutado aquela homilia e feito aquela oração, porque aquilo ali faz o que anos de consultório não faz, para que vivendo a palavra, vivendo os mandamentos, vivendo o que Jesus fala conosco, meus irmãos, a gente viva. E aí a pessoa até vomita uma gosma verde, podre, fedida, na sala da casa, lava tudo. Porque é Deus libertando e trazendo vida. Então sempre na Bíblia, quando você escuta assim, para que fazendo você viva, não está falando só do céu, está falando dessa vida aqui. A gente encontra vida, encontra a cor, o sabor da vida, Para que fazendo vivais. O Evangelho, meus irmãos, é caminho de vida, não é caminho de peso, de imposição. Você precisa resolver, filho e filha, isso na sua cabeça. Enquanto você olhar para Jesus como um negócio, está ruim, mas está bom, você nunca vai crescer.
O Evangelho é vida, é outro jeito de ser, de viver. E aí diz: e entreis na posse da terra prometida. Porque o povo ia entrar na terra prometida, já estava terminando os 40 anos de deserto. Só que se não aprender a viver a palavra de Deus, vai entrar na terra e ser despejado da terra. Porque o pecado nos rouba, a falta de sabedoria tira de nós o que podia ser nosso. A pessoa começa e não termina, Deus dá e ela perde. Para que fazendo você viva. E quando vocês entrarem na terra, vocês possuam a terra. E não ficar lá de aluguel 2, 3 meses e ser despejado pelos próprios erros, equívocos. A posse que vem de fazer as coisas que Deus nos ensina a fazer. E aí vai dizendo: ensina aos teus filhos, põe em prática tudo isso, porque neles, nos preceitos de Deus, neles estão vossa sabedoria e inteligência. Olha que lindo isso. Onde é que está a sabedoria e inteligência? Na vivência da palavra de Deus. Quantas vezes a gente encontra, às vezes, um povo estudado, letrado, rico, burro igual um jegue, besta igual a anta, sem rumo, sem norte, fragilizado, vazio, complexo, complicado e complicante. Porque onde é que está a inteligência e sabedoria? Na palavra do Senhor. E aí diz: mas toma cuidado. Olha que palavra para você e para mim, hein? Toma cuidado, versículo 9, lá da primeira leitura. Procura com grande zelo. Procura com grande zelo. Não te esqueceres de tudo que viste com os próprios olhos. Procura não esquecer o que os seus olhos viram. Gente, a gente já viu tanta coisa nessa vida, verdade ou não é? Que testificam e comprovam a palavra de Deus. Procura não esquecer o que você viu. Você já viu, você já provou. Diz mais: e não deixe escapar do coração por todos os dias da tua vida. O que eu aprendo aqui? Não adianta começar bem, tem que terminar bem. A fé não nos salva porque por muito tempo a gente a viveu. A salvação está em terminar bem. Então olha o que diz lá: ó, não deixe o teu olho esquecer, nem deixe escapar do teu coração por todos os dias da tua vida. Pega a mão para o padre ver quem já passou dos 50 aí. Nossa, me estou sentindo no asilo. Eu, o Christian, quem mais? A Thalita e a Jéssica não passou dos 50. Meu Deus do céu. Quem passou dos 50? Deixa eu ver. Tudo isso? Meu Deus. Dos 60 aí. Tem mais gente? Pode erguer a mão, né? Leva não. Parabéns, aí 60. Tem alguém com 65, 70? Vamos ver. Ali tem, senhora. Aí você fala assim: nossa, padre, eu sou da igreja desde menino. Rapaz, o que tem de veinha aí, que foi da igreja desde menino, e agora? Vocês viram esses dias? Acho que foi essa semana, que não sei que lugar aí a polícia foi chamada para fechar uma festa, gente. 2, 3 carros de polícia, fuzil, fala: chega lá, vai estar todo mundo, os molecada doida dançando funk. Chegou lá. Era a galera da terceira idade. 200 e poucos senhorzinha, gente, os cabelinhos brancos, tudo aqui, ó. De madrugada na sanfona, tudo sem máscara. Viu? Olha, Satanás está solto, gente. O mundo está de ponta cabeça. Eu falei: não, vou clicar para ler. Mentira. Devia ter alguns vovô lá. Foi buscar um neto. Bravo, que estava tarde. Nada. Um piseirão. Aí os policiais tudo pronto para a guerra. Chega lá os vovô. Tudo se esfregando, sem máscara, filha da mãe. Olha, não deixe escapar. Olha que palavra, escapar. Por quê? Escapa. Não deixe escapar do teu coração todos os dias da tua vida. A galera de 50, 60, 70, louvado seja Deus, mas precisa terminar bem o que começou. Precisa terminar bem a fé. Porque, gente, o mundo ele é sedutor. Já se foi o tempo onde a sedução das coisas pagãs era própria do jovem. Não é mais assim. Hoje tem sedução para tudo que é gosto. Não deixe escapar do teu coração todos os dias da tua vida. Antes, ensina-os a teus filhos e netos. Se tem um jeito de Deus não escapar de mim, é no exercício do ensino. Olha, se eu não me incomodo, se eu não sinto gosto, se eu não sinto urgência ou necessidade
de ensinar a fé que tive para o meu filho, para a minha filha, para o meu neto. Cada um vive do jeito que quer. Se ele quiser crismar, ele crisma. Se ele quiser ir, ele vai. Aí vai virando esses vovô bonzinho, né? Nascido e criado dentro da igreja. O moleque tem 13 anos e fala, não estou com vontade de ir na missa. O velhinho olha e fala, acho que não adianta mesmo querer impor as coisas, né, padre? Vale, padre, ir na igreja sem querer, contra a vontade? Vale alguma coisa? Não sei. Me diga o senhor, que por quantas vezes foi na igreja para não levar uma chinelada e virou gente. Me diga você. Olha o que está dizendo, gente. Antes, por primeiro, e junto com, ensina o que você crê. Divide a tua fé. Passa para o outro, para quem vem atrás. Mas como é que a gente não sente vontade nenhuma de ensinar a fé? Quem não tem vontade de ensinar o que sabe, desaprende o que sabe. Em qualquer área da vida é assim, né? Também na fé. E aí vamos voltar então no Evangelho, queridos. Jesus vai nos falar de algo maravilhoso. Portanto, quem desobedecer um só desses mandamentos e ensinar o outro a desobedecer, é a menor pessoa que existe aos olhos de Deus. Meus irmãos, e aí ele vai dizer, mas quem ensina, quem pratica e ensina a praticar, esse é o maior diante de Deus. Queridos, você é motivo de alguma coisa para alguém, sabia disso? Eu, você e todos nós. Nós somos motivo de alguma coisa. Ou a gente é motivo de escândalo, ou a gente é motivo de inspiração. Alguém está olhando para você, para usar a sua vida como justificativa ou como motivação. Olha o que Jesus está dizendo. Quem desobedece os mandamentos, e não basta desobedecer, né? Ainda tem que levar os outros junto. E ensina a desobedecer. Esse é o menor aos olhos de Deus. Uma pessoa quando desobedece a Deus, vive no pecado, ainda ensina os outros a pecar, essa pessoa encolhe de tamanho, vira um nada. E a gente está ensinando o tempo todo os outros, sobretudo nós que participamos da igreja, a gente vira motivo para tudo. Para tudo. Mas o fulano foi, o fulano vive na igreja foi, o fulano vive na igreja fez, o fulano que vive na igreja fala, o fulano que vive na igreja... E você sabe o que eu aprendo aqui? Com esse versículo? Que a gente tem que se libertar, meus irmãos, dessa infantilidade do ninguém paga minhas contas, ninguém vive a minha vida. Filhão, você quer ser identificado com Jesus, você quer ser identificado com a igreja, você quer usar desse respaldo, nós vamos te cobrar. É claro que nós vamos te cobrar. Quanta gente imatura entre nós. Eu conversava com um padre de algum lugar. E entre as reclamações dele, algumas bastante justas, assim, porque a gente se entende, né? Mas ele entrou nos assuntos comigo, eu falei, meu irmão, desculpa, querido. Desculpa. Aí deu. Nós somos padre. Ué, agora eu, Padre Mário, tiro a batina, domingo à noite, Palmeiras ganhou de novo. Eu vou ali, no calçadão, bermuda, chinelo, né? Baby lookzinha agarrada. Vem mais uma? E não é a primeira, é mais uma. Vem a 6ª garrafa. E ai de quem disser... Oh, meu filho, deixa de ser infantil. Você não quis ser padre? Você não quer ser o padre? 6 garrafas de cerveja numa mesa? Baby look de lantejola. Mas vamos trazer para nós. Comecei na minha classe para terminar no 6, né? A gente quer estar na igreja, a gente quer ser... E eu não posso questionar nada. E você acha que as pessoas não vão questionar nada? Porque ninguém paga suas contas. Então você pode ter essa vida. Um pé na igreja e um pé no mundo mesmo. Meu irmão, você quer fazer selfie com famoso? Com freira? Com padre? Você quer vir tirar foto no pé da santa? Você precisa sim melhorar o teu decote, o racho da saia, o vocabulário, o tanto que bebe, a hora que volta e com quem você anda. Você acha que não? Está doendo? Vai conversar com Jesus Cristo então, porque foi Ele que disse, quem desobedece ensina. Aí os caras podiam até dizer, mas eu não abri escola de pecado, não, estou sabendo disso não. Tá assim, filho, as pessoas estão nos olhando, as pessoas estão nos medindo. Não é assim na nossa casa? Quando você vai educar o filho do meio mais novinho, o que eles falam? Mas o irmão faz, não é assim? Mas a irmã vem, é o mais velho. Quando você tem a fé,
Quando você entra no portão da igreja para dentro, você se torna o irmão mais velho, de gente que às vezes você nem conhece, que não vai te dizer isso, mas que olha para você, que olha para mim e diz: mas ele bebe 6 garrafas de cerveja. E a gente precisa sair dessa infantilidade de não querer ser cobrado, de não querer ser espelho, de não querer ser modelo. Porque a segunda palavra de Jesus nos revela a grandeza da coisa. Porém, quem pratica e ensina a praticar, esse é que é grande. Portanto, meus irmãos, é muito infantil, é muito egoísta não querer ser espelho e modelo para os outros. Jesus está dizendo que a gente tem que querer ser exemplo de alguma coisa para as pessoas. E por que estamos aqui então celebrando São José, novena de São José? Porque São José viveu e ensinou a viver. E ele, que a Bíblia não registra uma palavrinha dele, né? Na Bíblia São José não falou. Mas na vida que viveu, São José sem querer, eu tenho certeza que se a gente perguntasse assim: São José, você gostaria de ser chamado glorioso? Ele ia falar o quê? Não, gente, que isso, não preciso de tudo isso não. Eu tão simples, tão pequeno, nananã, pobre carpinteiro, imagina. Mas São José, me desculpe, não tem como não chamar você de glorioso. Você ensinou e ensinou muito, mesmo achando que nem estava ensinando, ensinou e ensinou muito. Não tem como não ensinar. Porque a vida é assim, meus irmãos. E é assim que o reino de Deus acontece. Através do outro. Portanto, sua vida e minha vida é igual à vida de São José. Ela serve para o bem, ela serve para o mal. Portanto, o cristão precisa entender isso. Parar de achar que isso é um peso e começar a entender que isso é um chamado. Que isso é uma dádiva de Deus. Imaginou um dia você e eu diante do Senhor, no dia do nosso julgamento. A gente diante do Senhor, ser chamado de grande por aquilo que viveu e por aquilo que ensinou a viver. Hoje também é dia da gente rezar, agradecer e pedir, né? Em favor de todas as pessoas que foram grandes na nossa vida, porque nos ensinaram e nos ensinam a prática do reino dos céus. E em São José nós temos esse modelo, o modelo da paternidade. E ainda que ele não tenha falado, não tenha pregado, não foi assim que São José ficou conhecido, mas ele foi mesmo o pai de Jesus, o pai adotivo de Jesus, ou o pai nutrício que se fala, né, de Jesus. São José foi o educador do homem Jesus. Jesus olhava para José e se espelhou enquanto masculino e homem em São José. Nos costumes, nos jeitos, nos modos de José, na fé de José, na sabedoria que São José possivelmente partilhava enquanto trabalhavam junto, enquanto se sentavam à mesa. São José devia contar alguma história, dar algum exemplo, corrigir alguma coisa. E ali São José foi grande, porque ensinou o próprio Jesus a ler a palavra de Deus, a interpretar a lei. Como bom pai judeu, isso é papel do homem, não é da mulher. São José foi grande. E a gente, às vezes, meus irmãos, vai sendo grande sem perceber que está ficando enorme. A gente vive essa experiência na vida. De vez em quando Deus te dá a graça de você saber o quão importante você é em algumas vidas. Você nem fazia ideia. Você nem estava prestando atenção nisso. A gente vive para cumprir, né, com os nossos deveres, com aquilo que Deus pede. Mas às vezes, sem querer, querendo, sem perceber, você vai se tornando tão importante no coração de uma pessoa. Você vai se tornando um exemplo para 1, para 2, para 3 que seja. E aí a gente vai vivendo essa grandeza na nossa vida aqui, meus amados, de viver e ensinar a viver a palavra de Deus, que é caminho de vida. Traz vida, vida eterna e traz posse. Traz posse. Nessa novena de São José, com certeza, Deus vai fazer muitos milagres, muitas curas e muitas bênçãos. Mas se a gente não aprender a palavra, a gente perde a posse. Deus dá e a gente escapa, a gente perde. Por isso nós precisamos da palavra do Senhor, queridos, desse zelo do qual São José foi tão cheio. A Bíblia não diz José porque era um homem justo, porque era um homem justo, o homem que vivia em Deus as suas coisas. Portanto, José foi assim, zeloso, não esquecia com os olhos, o que os olhos viram, nem deixou escapar no coração. E isso pode ser assim na sua vida
e na minha vida também, porque a palavra de Deus é caminho de vida eterna para nós. De vida eterna, mas já vai melhorar e já tem melhorado sua vida e minha vida nessa terra aqui. Ninguém que anda com Deus, meu querido, minha querida, fica sem colher já nessa terra. Nessa terra a gente não colhe tudo, porque aqui não é o céu. Mas nessa terra você já colhe. É por isso que muitas pessoas não entendem a fé. Porque a fé ela é uma experiência. A fé ela não é um arrazoado teórico que você senta e explica para o outro. A fé ela é uma vivência, uma experiência, que daí chega um momento da sua vida onde nem você mais precisa de tantas explicações, você simplesmente não sabe mais viver sem a fé, você simplesmente não sabe mais viver sem Jesus, você simplesmente não sabe mais viver sem a sua igreja. E aí quem não faz essa experiência, fica pegando no pé da pessoa, no pé da gente, querendo explicações, mas a fé você vive, a fé você caminha dentro dela, a fé você mergulha dentro dela, e você vai experimentando dentro de você uma vida. Começa a ver vida dentro da gente. Começa a ver o Espírito. Jesus diz, quem vem a mim nunca mais terá sede. E do seu interior, você que veio pedindo um copo d'água, do seu interior fluirão rios de vida. Rios de vida. E é isso que vai acontecendo nos nossos corações. Por isso, meus irmãos, nós precisamos nos dispor a viver essa fé. E muitos vão querer explicações disso, não vão entender isso, e vão cada vez menos entendendo, menos. Mas é quando o ser humano também menos entende. É quando a fé em Jesus às vezes se transforma na coisa mais difícil de aceitar, é que a pessoa se rende. Porque enquanto você olha para Jesus e ainda te sobrou 2 ou 3 perguntinhas bobas para fazer, você gasta tempo na pergunta. Quando não tem mais pergunta para fazer, é que o ser humano se entrega, que o ser humano se rende, que o ser humano se dobra. E essa fé pode ser sua, essa fé pode ser minha, ela pode estar em nós para que nós tenhamos vida e posse das coisas que Deus quer nos entregar, que Deus quer fazer, que Deus quer conceder a cada um de nós. E vai fazer isso, de modo especial para nós, pelas mãos de São José.